Eu só foi na primeira, Silene. Foi na primeira. Legal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração e estudos Aparecida Castelli. Com um friozinho, né? Mas é sempre bom a gente poder receber o calor, né? A energia que a gente toda semana recebe aqui da espiritualidade. E a certeza também da gente poder colaborar com essa mesma espiritualidade, através da doação da nossa energia de encarnados. É uma troca, na verdade. A gente vem receber e às vezes até sem saber a gente também está doando. A gente também está contribuindo aí com o trabalho da espiritualidade amiga. Muito bem. Todo mundo aqui, vamos lá, para a gente começar a deixar todo mundo, né, no mesmo entendimento. Todo mundo acredita em espírito. Sim? Beleza? Ok? Show. Se a gente... não acredita porque nunca viu, né, Vi? Quero o dia que você vê, meu amigo. Mas olha no espelho, você vai ver o espírito. Encarnado, mas vai ver. Bom, se todo mundo acredita em espírito, já estamos numa página legal. Todo mundo, né, tem o mesmo entendimento. Muito bem. E se a gente acredita em espírito, a gente acredita numa existência após a morte do corpo material. Certo? Legal. Mas e aí? O que acontece com esse espírito? O que acontece com a gente? Aquela história da reencarnação. A semana passada a Silene me perguntou, né? Qual que é o tema e tal. Eu falei, reencarnação. E é, assim, interessante, porque na semana passada eu estava sentado ali, ouvindo, né, a palestra da Filó, e já, né, sabendo que hoje eu estaria aqui falando também, eu falei, poxa, podia já ter uma ideia aí sobre a questão do tema, mas na hora me veio assim a palavra reencarnação. Aí eu fiquei com isso em mente, falei, vamos trabalhar mais essa ideia aí. Porque a gente precisa começar a ter algumas reflexões com relação à reencarnação, porque a nossa próxima reencarnação, de certa forma, vai ser fruto do que fizermos nesta encarnação. Então a gente precisa começar a pensar, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Como eu estou aproveitando esta minha existência, esta encarnação? O que eu estou fazendo desta oportunidade que eu estou tendo? Para que eu tenha, pelo menos, uma chance de ter uma nova existência um pouquinho mais branda. Para não ter tanta fatura para pagar assim numa próxima reencarnação. Afinal de contas, a doutrina espírita nos esclarece que quando a gente desencarna, a gente acaba se mostrando exatamente como nós somos. Para a espiritualidade, a gente não consegue esconder sentimento, a gente não tem como esconder sensações. Eu não consigo fazer cara de bonzinho, sendo que na verdade eu não sou. Quando a gente desencarna, a gente realmente mostra quem nós somos e quem nós fomos na encarnação anterior. E aí, com o passar desse tempo, desse período todo, a gente começa a ter um tete-a-tete ali com o nosso mentor, no sentido de fazer uma revisão, né, de tudo que a gente tinha para fazer e aquilo que efetivamente a gente conseguiu realizar. Mas isso é uma outra história, isso é um outro capítulo. Vamos falar sobre a reencarnação e não sobre a desencarnação. Uma outra coisa que é interessante, né? Eu pelo menos, a gente começa, né, numa base religiosa dentro da Igreja Católica, e aí a gente começa a ouvir muito sobre
ressurreição. Acho que talvez a grande maioria tenha tido também, né, uma formação católica, né, de fazer primeira comunhão, crisma e por aí vai. E a gente sempre ouve falar sobre a ressurreição. Afinal de contas, temos alguns exemplos. O próprio Evangelho nos traz, né, narrativas falando sobre ressurreição. Agora vem aquela grande pergunta, né? Quem acredita que Jesus realmente ressuscitou? Ó. Tá frio, né? O povo fica assim, ó. Não quer nem levantar a mão assim. Pois bem, aí que vem um dilema assim, um tanto quanto interessante que eu fiquei pesquisando esses dias. Se a gente for analisar o termo ressurreição, o que te remete, o que nos remete a essa palavra ressurreição? O que é ressuscitar? Voltar no mesmo corpo. Né? Voltar do, entre aspas, mundo dos mortos, ocupando o mesmo corpo. Ora, se esse corpo deixou de funcionar por algum tipo de disfunção, como que é possível nós voltarmos à vida no mesmo corpo? Então, a ciência nos traz que é impossível nós termos esse processo da reencarnação. Eu pesquisei alguns sites também, algumas publicações. Existe também, dentre outras passagens, né, na própria Bíblia, que traz também, tem a passagem da ressurreição de Lázaro, né, que Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Uma das explicações que nos traz, né, em termos assim de elucidar o processo que realmente aconteceu, não necessariamente que Lázaro havia desencarnado. Existe uma frente que traz a questão de Lázaro ter problema de lembrar, catalepsia, é isso? Isso. Né? Que aquele é uma disfunção que algumas pessoas têm, no sentido de ter totalmente as suas funções vitais, principalmente o batimento cardíaco, ele para. E tem-se a sensação de estar morto. Uma outra frente que eu também li, e aí também não deixa de estar ligada a essa também, que na realidade Jesus operou uma obra de cura de Lázaro, onde o espírito dele não estava totalmente desligado do corpo físico, e através do próprio magnetismo de Jesus, afinal de contas era filho do homem, né? Trouxe Lázaro novamente à vida. Né? Mas aí voltando, e Jesus? E Jesus? Como será que aconteceu todo esse processo? Afinal de contas, todas as narrativas que a gente tem, até filmes, né, vários filmes, principalmente na época da Páscoa, passa muito, né, filmes na TV mostrando a paixão de Cristo. Como que é possível, considerando todo o sofrimento que ele teve, considerando que mesmo lá crucificado, ainda foi o miserável de um soldado lá, ainda enfiou uma lança, né, atravessando-o. E como que de repente fala assim, gente, mas como que ressuscita? Vou fazer uma pausa aqui. Vamos voltar a uma outra passagem da Bíblia, que também é retratado no nosso Evangelho, onde ele está conversando com Nicodemos. E ele fala, né, dentro do bate-papo deles lá, ele fala que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo.
Olha aí. Já começa a dar a deixa, né? Mas aí, inclusive, Nicodemos fica encucado, fala, gente, mas como assim nascer de novo? Como que cara desse tamanho vai entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo? Que história é essa? E nada mais explica todo esse processo a não ser a reencarnação. E como a Silene até comentou, a reencarnação é um dos principais pilares, né, da nossa doutrina, porque o que é a reencarnação efetivamente? É um processo pelo qual nós temos a experiência de conhecer a total justiça do nosso Pai, nosso Criador. Porque imagine se não existisse a reencarnação. É aí que às vezes a gente conversa, né, assim, com alguns amigos, tal. E aí a gente fala, poxa, mas seria muito injusto se eu tivesse uma única oportunidade nesta vida para fazer toda a melhoria que eu preciso fazer em mim, e de repente chega lá no finalzinho, né, no último capítulo, olha, ficou aqui pendente isso. Falhou, está condenado, acabou. Gente, que justiça divina seria essa, né, se nós fôssemos renegados a apenas uma única oportunidade, para depois ser julgado? Então, aí a gente começa realmente a perceber que algumas menções, algumas citações nas Sagradas Escrituras começam a fazer sentido, começa a ter uma clareza maior com o advento do Espiritismo, que é onde, através das obras de Kardec, começamos a ter acesso a determinadas informações. E eu não sei com relação a vocês, mas para mim é muito assim confortante saber que não acaba. Não é verdade? Você imagina, gente, né? A gente se mata, aprende, fala, não, eu vou tentar, eu vou me melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor amanhã, faço promessa para o ano que vem. E a hora que acabar, acabou. De que adiantou tudo isso? Então, isso é uma das coisas também muito bacana da nossa doutrina. Faz com que a gente pense. O Espiritismo não veio para impor nada. É assim porque é assim e pronto. A gente, inclusive, tem um livro, até o Roberto costumava indicar bastante, aí, chama Entre a Razão e o Coração. Que é o lado emocional e o lado da razão. Onde realmente a gente tem que entender, porque a partir do momento que as coisas começam a fazer sentido para a gente começa a aceitar e entender, e que a gente começa realmente a seguir. Ou pelo menos a gente faz esforço para seguir algumas coisas. Não é verdade? Mas voltando então à situação lá de Jesus. O que será que aconteceu? Porque reza a lenda que ele voltou depois de 3 dias, se apresentou inclusive para os apóstolos, e ainda teve o miserável do Tomé que não acreditou e ainda quis enfiar o dedo na ferida dele lá. Gente, como que é possível? Aí eu falo, mas era Jesus, né? Era Jesus. Bom, uma das explicações também que eu encontrei nessa pesquisa, e que para mim fez muito sentido, tá? Na verdade, Jesus não ressuscitou. O que aconteceu é que, pela grandeza espiritual de Jesus, ele conseguiu trazer o perispírito dele
de uma forma mais, vamos dizer assim, mais densa. Para que, claro, a gente naquela época, Jesus, para que a gente entendesse alguma coisa, Jesus conversava com a gente em parábola. Imagina se ele vai falar de perispírito para nós naquela época lá, há mais de 2000 anos atrás. Até hoje a gente lê obras falando sobre perispírito e não entende. Você imagina há pouco mais de 2000 anos. Então, essa forma, esse perispírito, ele deixou de uma forma muito mais densa, realmente muito semelhante à densidade do corpo físico, para que ele se apresentasse a Maria Madalena, aos discípulos. E aí fala, tá bom, legal. Mas o que aconteceu com o corpo do homem, gente? Isso é a coisa mais, assim, interessante, porque eu, pelo menos até o momento, não encontrei, olha que eu já venho pesquisando isso, até por uma questão de curiosidade, mas eu não encontrei nada que chegasse e falasse, não, ó, aconteceu isso, desta forma. Mas eu encontrei duas vertentes de explicação, como possibilidades. Primeira, aqui o próprio Jesus, através de toda força que ele tem, todo o grau evolutivo e a grandeza, a luz dele, da mesma forma que ele se materializou, ele desmaterializou o corpo físico dele. Isso é uma das explicações. Que, de novo, como eu falei, é importante a gente ler, ter acesso às informações e fazer uma análise, se realmente faz sentido. E uma outra hipótese que foi levantada é que poderia também alguns dos amigos de Jesus, não os discípulos, mas alguns dos amigos de Jesus, terem retirado o corpo lá do sepulcro e tê-lo sepultado em algum outro local, até então desconhecido, e aí, claro, a natureza se encarregou de fazer o seu trabalho. Então, de novo, não tem assim nenhuma revelação nesse sentido do que realmente aconteceu com o corpo físico de Jesus. Mas o mais importante, o mais interessante é que é tudo, como a gente aprende também, que nada acontece por acaso. Vamos imaginar assim, vamos dizer que realmente o corpo dele estivesse lá no sepulcro, ele tivesse aparecido em espírito ou em perispírito para as pessoas. E aí os discípulos fossem começar toda aquela festa do retorno, mas aí quem o condenou, toda a cúpula dos sacerdotes da época poderia muito bem falar, mas vocês estão malucos, olha o corpo dele aqui, ó, se decompondo. O que queria causar? Os discípulos falaram, gente, vamos tudo internar, porque está todo mundo louco, a gente está vendo coisas. O mestre não ressuscitou. Então, isso já traria um certo alvoroço, o que muito provavelmente nós não estaríamos hoje falando sobre o Evangelho de Jesus. Uma outra condição, uma outra situação também que poderia acontecer. Os sacerdotes poderiam utilizar de tudo isso na época, porque até então eles queriam abafar todas essas questões. E aí também nós poderíamos ter um mundo totalmente estranho, para não falar outra coisa. Era importante que realmente o corpo físico dele desaparecesse, sumisse. Até porque também, imagine o seguinte, todo mundo sabe o que é o Santo Sudário, não é? Quando foi descoberto, foi aquela coisa assim, nossa, passou no Fantástico, eu acho que um mês inteirinho, só falando sobre Santo Sudário. Porque eram, até então, o tecido que envolveu o corpo físico de Jesus e que ficou toda a marca estampada ali no tecido.
se foi todo um alvoroço, né? E até hoje, né, tem pessoas que veneram, que idolatram, que dão uma importância gigantesca para um santo sudário, imagina o que seria, em termos de adoração, um corpo físico que até então fala, esse corpo era o corpo de Jesus. A que ponto ficaria a atenção nos ensinamentos dele? Acredito que dificilmente teríamos, né, as pessoas, até mesmo nós, até, por que não? Acreditando e realmente entendendo e seguindo, ou pelo menos tentando, seguir todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Todos os exemplos que ele deixou. Muito provavelmente estaríamos mais focados em adorar um corpo físico que foi de Jesus. Independente das obras que ele realizou, dos exemplos, das lições, das publicações. Então, lendo, pesquisando tudo isso, eu acho interessante a gente pensar como que a coisa foi toda assim organizada, para que realmente a gente tivesse condições de estudar, tivéssemos revelações trazidas pela espiritualidade, através da literatura espírita, para que a gente realmente pudesse, sabe, se sensibilizar no sentido de entender que eu preciso me melhorar. E outra coisa, né? Como será que a gente faria, né? No caso, vai falar, tá bom, é Jesus. Mas como que ele ascenderia aos céus ou iria para o plano espiritual com um corpo físico, gente? Então, são alguns pontos que a gente precisa realmente questionar para poder entender. E como eu falei anteriormente, à medida que a gente vai entendendo, vai ficando menos difícil aceitar algumas condições, algumas situações que nos aparecem, que nos acontecem ao longo da nossa caminhada aqui. E a parte da ressurreição. Qual é o sentido para nós com relação à ressurreição? Não no sentido exato da palavra, de voltar à vida a um corpo que já pereceu, mas no sentido do verbo ressurgir. Quando a gente desencarna, nós ressurgimos para o plano espiritual. Que também é o que a gente aprende, que é a nossa verdadeira pátria, né? o nosso lar. Afinal de contas, nós estamos neste momento na condição de espíritos encarnados. E retomando aquilo lá do início da nossa conversa, o que é que nós estamos fazendo hoje? Com essa reencarnação, com esse presente que Deus nos dá, para a gente poder ter a oportunidade de recomeçar, e recomeçar sem lembrar daquilo que eu fiz. Aí falar, mas poxa, se eu lembrasse o compromisso que eu firmei lá, ia ser também um pouquinho mais tranquilo, né? Porque eu falei, não, eu me comprometi a fazer isso. Então vamos lá, não vou perder meu foco. Mas a partir do momento que eu me lembro de tudo, imagina se a gente começasse a lembrar de tudo de ruim que a gente fez também. Não é? Das pessoas que provavelmente a gente pode ter prejudicado. Então eu falo, quer saber? Começa do zero, passa uma borracha em cima, pelo menos por enquanto, zera e começa de novo aí a percorrer a viagem. Afinal de contas, quando a gente tem alguma pendência com alguém, vai falar assim, poxa, deixa pra lá, passa uma borracha em cima disso e vamos começar de novo. É mais ou menos por aí a nossa encarnação. A gente começa zerado. E quando a gente volta, tudo isso é trazido pra gente. Olha, então vamos lá.
Lembra lá atrás, tal, assim, assim, assado. E tem todo o processo, o planejamento reencarnatório. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Quantas forem precisas. Afinal de contas, nós também não estamos com essa bola toda não, né? Jesus veio uma única vez, gente. Olha que era Jesus, hein? Ele veio uma vez só. Imagina, para a gente chegar nesse nível de reencarnar só mais uma vez. Mas o lado bom da história também é que a gente não vai ficar reencarnando sempre na mesma situação. À medida que a gente vai se melhorando, a gente vai sendo encaixado no plano que mais se adequa. Nós estamos hoje aqui no planeta Terra de provas e expiações, que vem passando por um processo para chegar numa nova categoria, que é um planeta de regeneração. Então, muito provavelmente, a gente tem aí a grande oportunidade de uma próxima oportunidade voltar num mundo um pouquinho melhor do que o que está hoje aqui para nós. E esse que é o grande lance, né, da reencarnação, ou das reencarnações. Porque eu tenho essa possibilidade de ir plantando agora aquilo que eu quero colher lá na frente. Se eu quero ter uma condição melhor, se eu quero ser merecedor de uma condição melhor, eu tenho que fazer por merecer agora. Contribuindo com a humanidade de hoje, fazendo, né, para as pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Ou melhor, isso aí às vezes um pouquinho mais difícil. Mas pelo menos não vou fazer para ninguém aquilo que eu não quero que façam para mim. Aí já fica um pouco mais fácil. Não é verdade? E assim, aos pouquinhos, passo a passo, a gente vai chegando lá. De uma coisa a gente pode ter certeza. Todos nós, sem exceção, todos nós estamos fadados à evolução. Todos, sem exceção. Claro, cada um no seu tempo, cada um, né, dá o passo conforme o tamanho da sua perna, mas o ponto é, todos nós evoluiremos, mais cedo ou mais tarde. Para vocês terem uma ideia, vocês também acredito que já tenham ouvido falar sobre reencarnação compulsória, não é? Inclusive, isso foi um ponto até que a Filó citou na semana passada aqui. Então, assim, não tem choro nem vela, gente. Tem que voltar e ponto final. Não adianta fazer birrinha. Ele falou, não, agora não quero. Não, você vai. Vai. É igual quando a gente era pequeno, com um frio desse, acordava cedo para ir para a escola. Falava, não quero. Não, hoje eu não vou. Você vai. Era uma educação compulsória também que a gente tinha. Era educação compulsória na época. E assim é conosco também, a espiritualidade. Todo mundo tem o seu momento, tudo, na verdade, tem o seu momento. O planeta Terra tem o seu momento de transição. E, de novo, quem não se enquadrar, não atender os requisitos mínimos de habitar um planeta de regeneração, não tem problema nenhum. Afinal de contas, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Há muitos planetas aí em desenvolvimento, há muitos planetas numa situação, vamos dizer, evolutiva, moral, igual que nós temos hoje aqui, ou talvez até um pouquinho atrás, e que precisa ser povoado, precisa ser populado, para que esses espíritos também tenham a oportunidade de trabalhar tudo aquilo que não conseguiu trabalhar numa situação de hoje, por exemplo. Então, a reencarnação é uma realidade para todos os espíritos.
É uma realidade. Agora não adianta vir com aquela história assim, não, na próxima eu quero reencarnar como um cachorro. Para ser bem cuidado. Né? Hoje em dia tem cachorro muito mais bem tratado do que uma criança. Não é? É verdade. E outra, já tem comida, tem a água, tem a roupa, vai no médico, não é verdade? Ainda pode escolher onde quer, é só fazer carinha de pidão assim, pronto. Conseguiu. Tem muitos da rua também, né? Tem também. Mas eu acho que dificilmente alguém resiste a um olhar pidão de um cachorro. Não é verdade? Mas não tem essa não de voltar reencarnado como um cachorro. A gente já passou dessa fase. Já foi. Os animais, né, principalmente os animais domésticos, também são irmãozinhos nossos que estão em processo evolutivo. Para chegar aí num grau de ser um espírito humano. Tá? Mas isso também é assunto para uma outra conversa, um outro bate-papo. Mas a gente realmente reencarna de uma forma, digamos, tranquila, planejada, ou então, filho, vai que vai. E uma outra coisa que eu estava pensando, estava refletindo também sobre o assunto, quando a gente fala sobre desencarne, é difícil para a gente lidar, nós aqui, lidarmos com o processo de desencarne, de uma despedida, de uma partida, de todo aquele processo de se desfazer, entre aspas, de um corpo físico e tal. Mas a reencarnação, de certa forma, é um desencarne na espiritualidade, não é não? Você imagina uma convivência, uma situação aqui assim, por exemplo, a gente na espiritualidade, reencontrando familiares, reencontrando amigos, tendo uma convivência, que aliás, abre um parênteses aqui, o tempo médio entre uma encarnação e outra, médio, tá? É de 100 anos, tá? Do nosso tempo aqui, na Terra. Imagina você passar ali 100 anos convivendo de novo com as pessoas que nos foram gratas aqui na Terra. Aí fala, bom, agora é a minha vez de reencarnar. Fui, hein? É uma despedida também. E isso faz com que, pelo menos para mim, de novo, e eu acho que é importante todo mundo começar a pensar e a trabalhar esse raciocínio, de que realmente não existe fim. Não existe fim. Existe recomeço. Quando eu termino o meu ciclo aqui enquanto encarnado, eu recomeço uma nova vida na espiritualidade. Assim, quando existe o processo da reencarnação, é um recomeço para um espírito, uma nova oportunidade para poder trabalhar, para poder se melhorar, para poder se desenvolver. Então, gente, o que eu gostaria de deixar para vocês essa noite, vamos aproveitar esta encarnação, vamos analisar, principalmente depois de todo esse processo de pandemia que a gente atravessou aí, privados de muitas coisas, vendo muitas pessoas encerrarem a sua participação no plano material por conta dessa doença. O que realmente a gente que está aqui hoje, com saúde, o que a gente ainda pode fazer? Não só pela gente, mas por esse planetão todo aí que a gente tem. Que afinal de contas, se essa matéria aqui nos foi emprestada para que a gente possa trabalhar algumas coisas, todo esse planeta, todo esse mundão também nos é emprestado para que a gente possa habitá-lo, para que a gente possa conviver, para que a gente possa aprender e crescer. Então também nós temos a obrigação de não só cuidar do nosso corpo físico, que não é nosso, mas também ajudar a cuidar desse nosso planeta,
para que essas gerações que estão vindo, para esses espíritos que estão reencarnando, possam também encontrar condições melhores, melhores até do que a gente encontrou e do que a gente encontra hoje. E isso também é evolução. Fiquem com Deus, uma boa noite, uma ótima semana para todos.